e também para comentar estes temas está em estúdio Pedro Ortigão Correia. Pedro, boa tarde. Olhando mais uma vez para mais uma emissão de bilhetes do Tesouro de Portugal, vemos que a procura continua lá, com níveis relativamente saudáveis, mas os juros exigidos continuam a subir. É inevitável, não vai haver aqui uma alteração drástica das condições do mercado no que toca ao financiamento da nossa dívida, enquanto não houver uma resolução a nível europeu. A nível doméstico estão a ser feitos todos os esforços possíveis e imaginários e ainda por cima hoje com esta reunião já a nível de Angela Merkel e do Primeiro-Ministro, tentarem-se antecipar alguns números de execução orçamental para tentar mudar um bocadinho o rumo. Não há nada a fazer, eu penso que da nossa parte nesta fase, se não esperar que exista uma solução a nível europeu que de facto dite de uma vez por todas quais é que vão ser as novas regras. E a partir daí teremos uma nova dinâmica no mercado de dívida. Até lá, vamos ter sempre um bocadinho do mesmo, vamos nos conseguindo financiar a umas taxas um bocadinho mais elevadas. Mas aqui do lado de Portugal não há uma expectativa demasiado elevada ou demasiado otimista que haja essa resposta europeia, tendo em conta o enquadramento neste momento na Europa e, sobretudo, as eleições na Alemanha e as últimas sondagens que mostram uma Merkel cada vez mais fraca. É que tenta-se a todo custo chegar a uma solução onde, aqui com sorrisos muito simpáticos e com grandes operações de cosmética, nós vamos lá de mão estendida e eles aceitam-nos passar mais um cheque em branco. Mas, de facto, aqui a única coisa que compete fazer neste momento é haver uma coerência nos discursos políticos cá e não haver comentários uma semana num sentido muito positivo e depois na semana seguinte serem comentários mais derrotistas, porque quem está lá fora e analisa isto interpreta esses movimentos como falta de coerência política. Porque aquilo que de facto olha é a questão da execução orçamental. Esses são os números que contam. Olha-se para as políticas, por um lado, de controle da situação financeira, de termos a certeza que temos dinheiro suficiente para poder continuar a honrar os nossos compromissos, mas ao mesmo tempo o mercado também está preocupado com questões que têm um bocadinho mais a ver com prazos mais alargados, de questões de crescimento económico, ou seja, não estarmos tão obcecados exclusivamente com esta questão financeira de resolver este problema de finanças públicas, mas ao mesmo tempo estarmos a preocupar com os nossos motores de crescimento de riqueza. E eu aí acho que a Espanha fez um trabalho mais bem feito do que nós no que toca. Sobretudo porque aí é preciso algum tempo, não é? Para dar provas de que se está, por um lado, a consolidar e, por outro lado, a dar espaço para o crescimento. E Portugal, nesta altura, já não tem esse tempo. Não tem tempo. Tem que haver, pelo menos, medidas claras. Dizer, nós vamos rumar neste sentido. Vamos apoiar as pequenas e médias empresas desta forma. Vamos dar tax breaks a este tipo de setor exportador desta maneira. Ou seja, tem que haver políticas concretas para que quem esteja lá fora diga, não, ok, estes senhores estão a fazer bem o seu trabalho, existem políticas que estão a ser implementadas hoje, que nós não vamos rever resultados hoje, mas essas políticas vão ter um impacto depois mais tarde no crescimento económico. E isso nota-se mais em Espanha do que se nota cá. E por isso Espanha não tem esta pressão que nós temos, porque o governo foi muito discreto nos seus comentários cá para fora, mas depois foi muito assertivo no que toca às políticas económicas. E eles estão a tomar o caminho mais correto no que toca à gestão deste PR entre os organismos europeus e os investidores internacionais que, de facto, querem respostas concretas. E, pelo menos para já, parecem ter saído do radar dos investidores. Ainda em relação às operações desta manhã, a recompra, o facto de ter sido um valor baixo, pode ser interpretado, de facto, como um sinal positivo, como passou essa mensagem o Ministério das Finanças? Pode. Aqui nestas questões temos que olhar para os volumes totais. Mais uma vez, nós temos que refinanciar 47 mil milhões ao longo do ano. E se existe aqui um movimento de recompra de algumas centenas, o impacto disso no total do programa do ano inteiro não é enorme. Pode tentar transmitir uma mensagem com isso, mas no fundo os mercados estão 2 passos à frente e interpretam um bocadinho este tipo de sinais. Portugal, há que dizer as coisas com toda a frontalidade no que toca a estas questões de financiamento, está fora do radar dos grandes investidores internacionais. As grandes casas asset managers do mundo, quando olham para a dívida portuguesa, neste momento têm lá uma cruz. Ou seja, nós não queremos estar expostos àquele risco. E, portanto, tem que se recorrer a compradores alternativos da nossa dívida. Porque os grandes fundos preferem não correr esse risco porque sabem que Portugal vai provavelmente ser o next in line a seguir ao que aconteceu com a Irlanda e a seguir ao que aconteceu com a Grécia. Por razões totalmente distintas, corretas ou incorretas, justas ou não justas, acontece que nós somos o next in line para ser ajudado por parte deste fundo europeu. Portanto, os grandes investidores não querem correr esse risco, não querem ter títulos em carteira que logo a seguir vão ter que levar aqui um re-rating sério. Não é? Pedro, e relativamente a essa percepção que os investidores têm de Portugal, deixa-me só introduzir também aqui a avaliação que a Standard & Poor's faz nesta altura de Portugal. Decidiu manter o rating português inalterado, mas admite que Portugal vai mesmo ter de recorrer ao Fundo de Resgate Europeu. A agência ameaça, no entanto, baixar o rating da dívida soberana caso o novo mecanismo europeu permita a penalização dos privados detentores de dívida. Por agora, o rating da dívida soberana nacional vai manter o nível de A-.
A Standard & Poor's decidiu não rever a classificação de Portugal, mas avisa que o país deverá ser obrigado a recorrer ao Fundo de Resgate Europeu. A agência admite que o governo tomou medidas para convencer os mercados, tais como reduzir os salários e aumentar os impostos. No entanto, o objetivo de baixar os custos de financiamento falhou, o que coloca Portugal na linha da frente de um possível pedido de auxílio ao Fundo de Resgate. Portugal, mas também a Grécia, vão continuar a ser alvo das atenções da agência, ficando para mais tarde uma possível revisão em baixa das duas classificações. A Standard & Poor's admite penalizar os ratings, consoante o que os líderes da zona euro decidirem em relação ao novo mecanismo que entra em vigor em 2013. Caso o Fundo de Resgate venha a permitir reestruturações de dívida ou a penalização dos credores, as descidas podem ser até 2 níveis para os 2 países. Apesar das atenções dos mercados estarem agora viradas para a escalada do preço dos combustíveis, a agência de rating recorda que a qualquer momento os investidores podem voltar a aumentar a pressão sobre países com maiores dificuldades de financiamento. Pedro, há pouco falávamos do interesse ou não dos investidores, dos grandes investidores institucionais na dívida portuguesa. Essa falta de interesse pode estar também relacionada com este alerta que a SIP faz do novo mecanismo poder contemplar aqui uma penalização para quem detém esta dívida em caso de default? Eu penso que nós vamos ter que passar por uma fase onde estes excessos que foram cometidos em termos de emissões de dívida, se não houver capacidade de os cumprir, vai ter que haver uma espécie de democratização na pancada, se me permitirem, que é quem tomou esta dívida vai de alguma forma ter que sofrer estes famosos haircuts e ter parte da sua dívida renegociada. E os ratings, se quiserem ser justos, vão ter que contemplar aqueles países onde há maior probabilidade de haver esse tipo de renegociação da dívida. E, portanto, quem tomou dívida de países como a Irlanda, como a Grécia, como Portugal, se chegarmos a esse estado, vai ter que suportar o facto dessa dívida poder vir a ser renegociada. E os ratings, de alguma forma, vão ter que espelhar isso. Nós já sabemos que as agências de rating funcionam ao retardador. Portanto, elas normalmente atuam depois das coisas terem acontecido. E, portanto, aí não há grande novidade. Provavelmente eles vão tentar encontrar aqui uma dinâmica mais simpática de tentarem mostrar que, de facto, estão a fazer um muito bom trabalho no que toca Mas à o análise mercado já está a antecipar essa está eventualidade e esses haircuts que podem ser aplicados à dívida portuguesa? Eu estou completamente convencido que sim. O mercado já está a contemplar que vai haver renegociações, extensões de prazo, também nas emissões de algum tipo de dívidas. Basta ver o que está a acontecer neste momento com a Grécia e com a Irlanda. A intervenção ou o recurso ao fundo não veio resolver, nem sequer falo das questões económicas e sociais, porque é óbvio que isso não resolve. Estamos apenas a falar de uma situação financeira, por isso são precisas políticas que têm uma duração de tempo mais longas, mas não veio resolver esta questão do pricing da dívida no mercado secundário. Portanto, a dívida continua a transacionar a valores muito, muito elevados. E isto significa que ainda tem risco. E, portanto, a partir do momento em que continuar a existir esse risco, a dívida vai sempre espelhar esse preço. Mas a União Europeia vai assumir essa reestruturação ou vai ser forçada pelo mercado, de facto, a aceitar isso? Os líderes europeus vão preparar cada vez mais o mercado para esta situação? Eu acho que os mercados têm uma força tremenda, Ruben, porque há uma altura onde a opinião de todos concertada vale muito mais do que, provavelmente, algumas forças políticas tentam fazer crer. Chega uma altura em que a Europa, de facto, tem que dar um passo à frente ou um passo atrás. Decide, de facto, transformar-se numa Europa mais federalista, onde há um controle central por parte de todos estes orçamentos a nível regional ou a nível dos países, ou dá um passo atrás. Não pode continuar nesta situação de impasse em que não é nem uma União Federalista, nem um conjunto de Estados totalmente independentes no que toca à sua política fiscal, orçamental e no que toca à sua política monetária. E, portanto, se a União Europeia não tomar esta decisão por si, os mercados vão acabar por forçar esta decisão. E vou começar a dizer, meus senhores, esta dívida foi toda emitida a um determinado preço, já descobrimos que há vários graus de risco, que há quem tenha mais capacidade do que outros de pagar e, portanto, se vocês não se conseguem entender, nós vamos começar a aplicar preços totalmente diferentes a essa dívida e vamos começar a assumir que há dívida que não vai ser paga. E a partir do momento em que assumimos que a dívida não vai ser paga, ela dispara para preços inacreditáveis. Eu recordo-me sempre do default da dívida russa e na altura as pessoas diziam, é impossível a Rússia entrar em default, como é que é possível? Eles têm o botão das armas nucleares. Ora, num fim de semana a coisa ficou resolvida. Agora, na altura, se calhar ninguém se perguntava porque é que aquela dívida pagava retornos de 90%. Se nós olhássemos para o valor a que ela transacionava, mais os yields que elas pagavam, o retorno anual daquilo era 90%, por alguma razão. Portanto, quando os retornos são muito elevados, é porque o risco é muito elevado. E, inevitavelmente, se não houver aqui uma decisão
em termos políticos de nós vamos acabar por assumir o risco de todos e em conjunto vamos emitir ou em conjunto vamos partilhar este risco e esta dívida, o mercado vai fazer esse trabalho pelos governantes e vai começar a atribuir preços que já incorporam níveis de default. Porque quando nós olhamos para a dívida pública, nós temos que perceber que ela é capaz de que ela funcione da mesma maneira que a dívida privada, em que as empresas com maior capacidade de pagamento pagam taxas de juros mais baixas, aquelas que têm capacidade de pagamento menor pagam taxas de juros mais elevadas e aquelas que provavelmente podem entrar em cumprimento pagam taxas exorbitantes. Chamam-se a tal trecho de high yield. Muito provavelmente vai acontecer a mesma coisa no bocado da dívida. Vamos ter uma espécie de... dentro da primeira divisão vamos ter 3 divisões e se calhar dentro da dívida pública vai haver aqui uma dívida pública da high yield, em que é dívida pública emitida por Estados, mas pode entrar em cumprimento e, portanto, paga taxas de 12% ou 13%. E esse é um cenário que é mais fiel à realidade, Pedro. O que estava errado era há 2 ou 3 anos Portugal ter o mesmo risco, digamos, e o mesmo prémio que a Alemanha. Eu achei... Já não me recordo exatamente onde é que eu li, mas foi um misto de 2 comentários. Mas na altura dizia-se que Portugal tinha o preço da dívida, ou tinha o risco da Alemanha, tinha os padrões de consumo dos americanos e tinha a produtividade dos marroquinos. Ora, estas 3 equações não funcionam em conjunto. Nós não podemos ter o mesmo nível de risco que os alemães e comportar-nos como sociedades onde não existe uma produtividade constante. E, portanto, de alguma forma isto vai ter que se ajustar. Se isto associarmos a uma sociedade que se endivida loucamente, então nós temos um problema seríssimo. Repare-se o Brasil. O Brasil foi o último país a entrar na crise, depois da Lehman, e o primeiro em sair. Isto não é apenas porque é um país que é extremamente rico em matérias-primas, porque é um país que é exportador, que tem um consumo interno enorme, é porque é um país que limitou muito o endividamento. Neste momento, só, por exemplo, em termos imobiliários, o crédito imobiliário no Brasil representa apenas 3% da totalidade do produto. Quando nós olhamos para os Estados Unidos e temos valor na ordem dos 60% e chegámos a Portugal, temos valores também muito parecidos. Portanto, o nível de endividamento das sociedades e das economias tem uma ligação direta em relação ao risco dessas mesmas economias. Nós endividámos-nos loucamente, a seguir a nos terem dado essas taxas, e, portanto, elas deixaram de ser aplicáveis, deixaram de refletir aquilo que era a nossa realidade como risco. Se tivéssemos crescido e aproveitado esse dinheiro para criar algo de mais produtivo, então teria feito sentido. Como não só não fomos capazes de criar essa mesma produtividade e ainda nos endividámos mais, então não podemos ter esta benesse. Não? O resultado está à vista. Pedro, obrigado pela presença neste Fez de Contas, comentário de Pedro Ortigão Correia.